Eu estou aqui com mulheres muito poderosas, e as mulheres são poderosas. Eu estou pensando o que essas mulheres foram capazes de fazer, até onde elas foram, para garantir a memória, né? A memória, para garantir a resistência e marcar um tempo. Eu fico pensando, para uma pesquisadora, para Maria Cláudia, o tempo de energia e tempo que você pegou para trazer à tona no seu livro tantas histórias que é do cotidiano das mulheres e que muitas vezes a gente nem sabe para onde está indo. Mulheres na luta armada, protagonismo feminino. Aqui, será que dá para ver? Na NL, e Ação Libertadora Nacional. Vitória tem uma história de luta que nem sou eu que vou contar, porque essa é uma mulher de muita fibra, de resistência, e que pegou seu corpo, sua dedicação na vida a trazer à tona a história de seus familiares, de seu pai, de seu irmão, e por outras pessoas que desapareceram na ditadura. A ditadura existiu, sim, muitas mulheres foram mortas, mulheres e homens torturados e mortos e desaparecidos. E ainda temos hoje a procura, né, Vitória, de tantos corpos. Nos solidarizamos com a luta de cada uma e cada uma dessas, sabendo que nós estamos começando essa live com essa energia. Ontem, hoje e sempre estaremos na resistência. E viva as mulheres na sua capacidade de doação, dedicação e de levantar o punho e de ser resistente no momento necessário. Eu vou começar pela Vitória, e depois a gente vai para Maria Cláudia, pedindo para a Vitória se apresentar, dizer um pouquinho quem é esta mulher que já se vacinou. Eu vou me vacinar amanhã, você acredita? Já se vacinou, Vitória? Sim, eu tomei a primeira dose da AstraZeneca e vou tomar a segunda só no dia 31 de maio. Demora um pouco, a AstraZeneca são 3 meses. Muito bem. Então, se apresente, diga quem você é. Eu sou Vitória Grabois, atualmente eu sou da diretoria colegiada do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro. Eu fui estudante universitária, né, nos idos de 1963, entrei na Faculdade Nacional de Filosofia, hoje o IFIX. Foi o ano assim, de 63, que, para a minha vida, foi o ano mais sensacional que alguém podia viver. A gente vivia a democracia, a gente acordava com a democracia, a gente tomava café, almoçava e jantava com a democracia, né? Até que as chamadas forças ocultas, né, do presidente Jânio Quadros da época se reuniram e deram um golpe no dia 1º de abril de 1964. Eu sou filha de uma advogada comunista, Alzira da Costa Reis, e de um militante também comunista, fundador do PCdoB, né, do Partido Comunista do Brasil, mas antes era Partido Comunista do Brasil. Depois teve a divergência, ficou o PCB, ficou o Partidão. Meu pai, Maurício Grabois, foi deputado constituinte de 46, foi o líder da bancada do PCB na Câmara Federal. E como a gente era uma família muito conhecida na época no Rio, a partir do dia 1º de abril nós tivemos que entrar na clandestinidade. É uma longa história, daí nós fomos morar em São Paulo e eu passei 16 anos da minha vida, uns 20 anos, aos 36 anos, vivendo clandestina. Casei na clandestinidade, tive um filho na clandestinidade, fiz para poder sobreviver, para poder sustentar meu filho e a minha mãe, e poder também, a gente via numa casa que era um aparelho do Partido Comunista do PCdoB, a gente precisava ter assim, uma aparência, né, legal, não podia, né? 2 mulheres, uma mulher jovem e uma mulher mais velha, né? Hoje se chama idosa, não suporta esse nome, acho um eufemismo, detesto esse troço de idosa.
e uma criança. Então, o que aconteceu? Aí eu tive que fazer o supletivo, que naquela época chamava Madureza, entrei na universidade e me tornei professora no governo do estado de São Paulo. Nesse meio tempo, né, concomitantemente a isso, o PCdoB estava organizando a guerrilha do Araguaia, que chamou do Araguaia, estava organizando o movimento guerrilheiro no Brasil, que ainda não se sabia o nome. No início, eu também fui participar. Eu participei junto com meu primeiro marido, Gilberto. Eu fui morar em Mato Grosso, numa cidadezinha chamada Guiratinga, que era junto na região da Chapada dos Guimarães, e fiquei lá um tempo, até que um dia meu pai aparece e diz o seguinte: era um grupo de reconhecimento. Esse grupo de reconhecimento tinham 4 pessoas: eu, meu marido, o Paulo Rodrigues, que era economista do Rio Grande do Sul, e o Oswaldão, que era do mineiro, mas que morava no Rio de Janeiro, que foi a grande liderança da guerrilha. Então, nós formávamos um grupo de 4. Eu como professora, o Gilberto e o Paulo chamava caixeiro viajante, né? Isso não existe mais naquela época. Eles compravam roupa em São Paulo na 25 de março e iam vender para o interior para fazer o reconhecimento de onde poderia começar a guerrilha. E o Oswaldão, aí já vem o Oswaldão por ser negro, né? O que ele podia ser? Garimpeiro. Então, o Oswaldão era garimpeiro, às vezes eu encontrava o Oswaldão na cidade, eu tinha que olhar para ele era meu amigo, e olhar para mim, e a gente não podia dizer nem bom dia, nem boa tarde, porque eu era uma senhora casada, uma senhora lá chamava mulherzinha. Eu era uma mulherzinha casada e eu não podia cumprimentar homem nenhum, ainda mais um homem negro. Imagina, isso em 1965. Bom, aí meu pai chega lá dizendo o seguinte: não vai ter mais, mulher não vai participar da guerrilha, esse grupo aqui vai se acabar e você vai voltar para São Paulo. E eu, obediente, né, voltei para São Paulo, e aí o que aconteceu? Aí eu fiquei grávida e a opção que o partido me deu foi o seguinte: ou faz um aborto ou não volta mais. Eu falei: aborto eu não vou fazer, eu vou ter meu filho, porque toda vez é isso, entendeu? Ia ficar nessa história. E queriam que eu fosse enfermeira. Eu de enfermeira não tenho nada, nem dar uma injeção, detesto isso, entendeu? E iam me obrigar, a mulher só pode ser professora, e enfermeira e médica, né? Naquele tempo nem médica, era enfermeira e professora, e era bastante. E aí eu sempre digo isso em todos os lugares que eu vou, que meu filho salvou a minha vida. Se eu não tivesse tido meu filho, hoje eu não estaria aqui contando essa história, porque alguém tinha que sobrar nessa história, porque eles todos são desaparecidos da guerrilha do Araguaia. Quem é que sobrou? Sobrou a minha mãe, que já morreu há 21 anos atrás, sobre eu e sobre o meu filho, entendeu? Nós sobrevivemos e nós contamos essa história. Mais tarde, quando Vitória, segura aí, que eu vou pedir para a Maria Cláudia se apresentar. Boa tarde a todos e todas. Eu agradeço muito pelo seu convite, Eleutéria, por estar aqui na Casa da Mulher Trabalhadora, e é um privilégio estar dividindo esse debate com você e com a Vitória, que está nessa trincheira de luta há muitos e muitos anos e que tem uma história, uma trajetória de vida incrível, né? Ela tem um livro também que ela não falou, talvez ela fale depois, que ela publicou, contando um pouco da história, né, Vitória? E o que eu queria dizer, eu falo desse momento da ditadura militar, o civil militar, como querem alguns, do ponto de vista da historiadora, que foi atrás das histórias de luta, né, da história de combate. Eu já vinha fazendo uma pesquisa na Unicamp sobre o final da Ação Libertadora Nacional, porque se falava da ALN até mais ou menos o assassinato do Joaquim Câmara Ferreira, o Toledo, e depois ela continuou atuando, né? Então, fiz um trabalho ligado à literatura de testemunho, estudei os livros do Carlos Eugênio Paz, né? Ele tem 2 livros contando as experiências desse período do Comando Nacional até o fim da ALN, que não teve um fim formalizado, ela acabou por falta de operação no Brasil, por repressão, né, pela situação de cerco. E aí, o que acontece? Eu comecei essa pesquisa assim, muito mais tempo. Eu já lia muita coisa dos anos 90, quando começou a lei dos mortos desaparecidos. Naquela época, a Veja publicava muitas matérias. Me lembro da esposa do Rubens Paiva querendo um atestado de óbito, porque ela não conseguia
era desaparecido, ela não conseguia continuar a vida jurídica, a vida social dela, porque não tinha um documento, não tinha o esclarecimento das mortes. Então, eu fui lendo, fui acompanhando esse período, inclusive de acesso à documentação, porque não foi assim. Depois teve as comissões nacionais, a Comissão Nacional da Verdade, a Comissão da Anistia, que ajudou muito e formou muitos documentos, muitos acervos. Na época não tinha. Então, o que tinha? Era assim, era a imprensa, e era os processos do Brasil Nunca Mais, que é um trabalho maravilhoso de recuperação. A gente tem várias pessoas envolvidas, pelo menos 5 ou 6 diretamente envolvidos, em cópias desses processos de Brasília, de maneira completamente clandestina. E nesses processos da ELN, que são 80, são mais 5 que eles são processados juntos com outros grupos de luta armada, eu fui vendo que tinha muita mulher presa, processada, condenada à revelia, estava desaparecida ou estava foragida, como eles diziam, e que a história não se debruçava. Quando se falava da ELN e quando se falava das lutas, sempre coloca o homem como à frente da vanguarda e a mulher numa situação de coadjuvante. Então, eu quis trazer a experiência das mulheres lutando dentro da ELN. Eu já estava pesquisando a ELN, então eu falei, bom, fala do Marighella, fala do Joaquim Câmara Toledo, fala do Criolo, então por que não falar das mulheres? Algumas eu já conhecia e outras eu fui atrás de conversar com elas e fazer entrevista. Então o livro que eu publiquei é, assim, uma riqueza de trajetórias diferentes, de atuações diferentes, que não tem só a ver com participar de grupo de ação de expropriação em banco, era mulher que trabalhava na área de inteligência, era mulher que atuava no frente estudantil, era mulher que ajudava em esquemas de salvamento, era mulher que ajudava no apoio logístico. Então, assim, as mulheres emprestaram toda a sua qualidade, seus dons, para essa luta. A luta da mulher não vem da ditadura, ela é muito mais antiga, né? A mulher, ela luta pelo espaço público há muito tempo. A gente pode falar das anarquistas, a gente pode falar das operárias, a gente pode falar da PAGU, né? Que Patrícia Galvão, que dizia que o principal inimigo da mulher naquela época era o tear, né? Então, a gente tem várias lutas. E o que acontece? Nos anos 60, como a Vitória falou, ela acordava e dormia com a democracia. Então, todas as revoluções estavam acontecendo no mundo todo. E no Brasil isso também se refletiu, embora o Brasil tenha seguido o seu caminho próprio. Essas mulheres começaram no êxodo rural a participar da população economicamente ativa, a ter acesso à educação e lutar pela educação. O máximo que se chegava, como ela disse, eu era professora e enfermeira, o máximo que se esperava da mulher era que ela fizesse um magistério. Tanto é que ficou famoso na época chamadas normalistas. Então, a mulher foi atrás para abrir suas grandes avenidas. Então, eu não sei quanto tempo eu tenho para falar, eu tenho muita coisa para falar, e eu quis mostrar essa atuação dessas mulheres. Só que o que acontece? Só um detalhe, os documentos do Brasil Nunca Mais, eles servem mais para mostrar como a repressão funcionou. Por que acontece nos documentos? O depoimento das militantes é obtido sob tortura, né? Então, elas contam a militância sendo violentadas. Os advogados, para liberar essas mulheres, também usavam mão do estereótipo corrente na época, da mulher casta e do lar. Ou seja, mulher educada à moda antiga, mulher que é de família prestigiosa, ou a mulher coadjuvante. Então, os advogados de presos políticos, em alguns momentos, acabavam reforçando esse estereótipo de gênero para poder liberar as mulheres. E a imprensa, que apoiou a ditadura, estampava essas mulheres, ou elas eram ridicularizadas como a loira dos assaltos, ou elas eram vítimas do terror, ou elas eram as coadjuvantes. Então, nos processos da ELN, em relação à justiça militar, abriu, puniu, prendeu, torturou, matou, elas aparecem sempre como tendo um papel menor, de coadjuvante mesmo. Não, elas seguem sempre um companheiro, nunca é uma decisão autônoma. Então, para fazer isso, eu precisava falar com essas mulheres, eu precisava de um depoimento real da militância, o que fizeram, por que se ligaram à ELN, qual é a diferença, algumas vieram de outros grupos, por que se identificaram com a ELN, como usaram toda a sua criatividade, sua coragem para fazer o que fizeram, né? E naquele momento que
a mulher estava se liberando. A gente vê no Brasil, por exemplo, a adoção da pílula anticoncepcional data de 1900, no começo dos anos 60, né, já tendo controle da sua própria fecundidade, já sendo um valor para a mulher, já discutindo maternidade, afetos, o casamento, né, como você estava falando, o casamento não era visto como, a mulher não estava lá esperando para fazer o baú de enxoval, ela queria estudar, ela queria fazer pós-graduação, né, e a desqualificação da militância política da mulher, seja ela no movimento estudantil, operário, armado, ela é desqualificada desde o início, e quando ela é presa e torturada, ela é torturada porque ela não deveria, na visão castrense, militar, reacionária da ditadura, ela não deveria estar ocupando aquele lugar. Ela não poderia disputar com o homem o ambiente das armas, o ambiente que era historicamente, secularmente masculino, machista, conservador, misógino. Então, assim, essas mulheres, elas foram muito transgressoras, e a mulher é sempre transgressora. Para ela não ser assujeitada e ser sujeito, ela tem que lutar muito sempre. E foi você, Eleutéria, que disse que a mulher tem que, a mulher, não só a mulher, o homem, todo mundo tem que ser feminista todo dia. E isso me impressionou muito. Foi numa entrevista que saiu na BBC. Eu sempre falo, a gente tem que ser feminista todo dia da nossa vida. Então é isso. Vitória, você valeu a pena toda a sua luta? Valeu a pena todo o nosso passado construído de luta e resistência? E eu não estou me referindo a esse momento político que o país está vivendo, mas não podemos deixar de nos referirmos, mas nós, como militante, podemos compreender isso como passagem, porque nós já vivemos momentos muito duros, muito difíceis, e ultrapassamos, não a um custo barato, não comparando com o dinheiro, mas os custos das vidas, da Covid, das desaparecidas, das torturas, dos desaparecidos, isso é um custo de toda a sociedade. Esse é um momento em que a gente tenta trazer um pouco para que quem não conhece a história, pelo menos fique instigado para entender. Mas por que tantas pessoas foram mortas e desaparecidas? Mas por que será que a gente tem um presidente hoje que, no seu voto para destituir a Dilma, no impeachment da Dilma, faz uma alusão e uma homenagem a um torturador? Será que o povo conhece essa história? Então, essa história, ela precisa ser contada de casa em casa, né? De cordel em cordel, de revista em revista, de livros em livros. Mas se o povo não tiver livros, vamos nós escrever nos postes, nas esquinas, para que essa história não se repita. Vitória, você faz comparação com o momento que nós estamos vivendo, ou é somente consequência daquilo que não foi resolvido no passado? E volta como faça, mas volta, né? E valeu a pena? Vale a pena a luta? Claro, a luta. A minha vida só tem sentido por causa da luta. Se não fosse a luta, eu não tinha chegado aqui hoje conversando com vocês. Um programa como esse é muito importante. Às vezes a gente fica cansada, tanta live, mas outras pessoas nos ouvem, né? O Grupo Tortura Nunca Mais, a gente sempre é convidado para ir às escolas, muitas escolas, nós sempre, eu sou uma que sempre estou indo, porque a juventude não conhece essa história. Essa história precisa ser contada, a gente precisa mostrar para a juventude de hoje, para a sociedade de hoje, se hoje nós temos um governo genocida, isso se deve, como Maria Cláudia falou muito bem, não, a questão da ditadura não se completou esse ciclo. Os governos civis, mesmo os ditos democráticos, colocaram em órgãos chaves desse país torturadores, pessoas que participaram da ditadura civil-militar. Então, isso não podia. Outra coisa que chama atenção, como o Brasil foi condenado pela corte na questão do Araguaia, uma das demandas da corte, dos resolutivos, é que o governo brasileiro deveria criar iniciativas de ir à região para descobrir aonde estavam os restos mortais dos nossos parentes.
Agora, quem é que o governo, tanto o governo, aí tem que dar os nomes, né? Tanto o governo da Dilma, depois com o governo Temer, porque esse governo que aí está, nada fez. Quem é que sai à busca dos guerrilheiros do Araguaia? O Exército Brasileiro. O Exército que esteve lá, que matou, que torturou, que prendeu, que sumiu, que ocultou os cadáveres, né? Que sumiu com todo mundo. Entendeu? Então, o próprio Exército, que criou, tanto que quando, Vera, eu sempre me recusei a ir, eu não fui, porque tudo que a gente conhece sobre a guerrilha do Araguaia foram nas 2 primeiras excursões que os familiares foram. Uma, que eu já contei aqui, em 1980, e outra em 1992. Lá nós descobrimos os cemitérios onde eles podiam ter enterrado os nossos familiares, e nenhum governo fez isso. E nós só conhecemos 2 familiares, 2 guerrilheiros que foram reconhecidos, a Maria Lúcia Petit e o Bergson Faria. Maria Lúcia Petit, uma professora normalista, era uma menina, morreu com 21 anos, de São Paulo, e o Bergson era estudante do Ceará, da Universidade Federal do Ceará. Agora eu não sei o que ele fazia, eu esqueci, porque são muitos familiares. Quem descobriu fomos nós. E tem o cadáver, mais os restos mortais, de um homem velho, porque em 78 só tinham 2 velhos na guerrilha. O velho Chaves chamava, ele era marinheiro, ele nasceu em 1907, e meu pai. Só que quem foi enterrado, até 1972, quem morria era enterrado. A partir daí, não teve mais enterro. Eles jogavam, cortavam as cabeças, cortavam as mãos, mandavam para Brasília, o resto do corpo eram jogados no Rio Araguaia. Né? Tem muita história para contar aqui, 1 hora é pouco. Então, tudo... E aí manda militar junto com a gente, quer dizer, sabe, sentar na mesa, comer com esses caras, eu me recuso. Eu não faço uma coisa dessa, jamais. Jamais, entendeu? Então, no Brasil, é tudo ao contrário. O Brasil é o país mais atrasado de toda a América Latina em relação aos mortos e desaparecidos políticos. Outro dia foi condenado mas o cara é tão velho, tem a minha idade, que nem preso ele vai ser. O Ustra teve uma declaração da família Teles, né, que conseguiu uma declaração que ele era torturador, mas ele já estava morrendo. Quer dizer, os generais... Sabe, isso que nós estamos aqui vivendo hoje é uma consequência de você não resolver o problema da ditadura militar. E esse governo está fazendo uma coisa muito mais grave. Ele está... porque veio essa pandemia, para completar toda essa história, essa pandemia já matou hoje 300... Ontem já tinha matado 341 mil, quase 342 mil brasileiros. Então, o desmantelamento da saúde, da educação, o desmantelamento na Amazônia, acabou o Brasil, sabe? O Brasil é um pária, como disse o ministro que foi saído. Né? Então, a gente tem que continuar essa luta, a gente tem que reconstruir esse país. E, para reconstruir esse país, nós temos que contar história, coisa que não é estudada nem nas escolas. A época da ditadura civil-militar no Brasil, as crianças só estudam no 9º ano do ensino fundamental e no último ano do ensino médio. E se você vai aprender sobre ditadura, quem vai para uma universidade pública, como a UFRJ, como a UERJ, sabe, faculdades que têm professores que são da minha época, que você fica sabendo o que acontecia. As crianças ficam, os adolescentes, os jovens, muito pouco, só os colégios particulares que têm professores comprometidos com a luta é que ficam conhecendo um pouco dessa história, porque se conhece pouquíssimo da história, e a gente tem que contar essa história. Eu que já estou velha, estou viva, meus últimos anos vai ser contando até onde eu tiver forças essa história. Vamos aqui, então, neste momento, para a Maria Cláudia, você liga seu microfone, para dar continuidade ao que você estava falando. Eu queria destacar uma coisa, que é uma luta quem fez o arquivo mesmo foi a luta das famílias de mortos desaparecidos, né? São essas pessoas que lutaram, não foram... As comissões vieram muito tempo depois. E, na época, para você pesquisar a documentação, você precisava, inclusive, da autorização das famílias. E o arquivo de São Paulo, o arquivo do DOPS, só chegou a ser público em 1995. E a investigação no Brasil, ela permaneceu até os anos 90. Vou dar o exemplo do Carlos Eugênio, que é um negócio incrível. O Carlos Eugênio foi monitorado, até onde eu sei, porque depois é a BIM, né? A gente não sabe o que a BIM sabe, ou a gente imagina que a BIM saiba. Ele foi monitorado até 1999. E a gente não está falando em período da ditadura.
A gente tem a Lei de Segurança Nacional que foi mantida, o artigo 142, que permite aos militares se levantar pela lei e pela ordem, ultrapassando os outros 3 poderes. Então, essa anistia possível, ela foi pactuada e essa ditadura não foi desmontada. Assim, é interessante que a gente fale, porque vai ser parte da outra questão. O desaparecimento é um crime continuado. É um crime continuado. Porque desaparecido, como desaparece? A Convenção contra a Tortura, a tortura é considerada um crime imprescritível. Foi o Figueiredo que assinou o documento, entrando na Convenção Internacional contra a Tortura, mas o que ele fez contra isso? Ele não fez nada, ele só assinou. Porque a gente sabe que até hoje tem tortura no Brasil, que não atinge a classe média, que atinge a classe pobre, nas delegacias. A tortura continua sendo realizada, empreendida. E eu queria... eu não tenho tanto tempo para desenvolver isso. A gente tem governos, inclusive o Fernando Henrique, que colocou o Ricardo Fayad, o Amílcar Lobo. Essas pessoas já estavam tentando, ocupando cargos no governo, o Coronel Ustra, para a gente chegar, ou seja, a gente não acertou as contas com esse passado de maneira nenhuma. Porque a gente fala muito do lugar de fala hoje, mas cadê o lugar de escuta? De que modo a sociedade inteira se envolveu com essa questão dos mortos desaparecidos, desse passado de morte que a gente teve? Tem um historiador inglês que fala assim: a tortura, o futuro da tortura é indissociável do futuro do torturador. Ou seja, a gente não deu nenhum tipo, a gente não teve nenhum tipo de punição. E se você não pune um crime passado, o que ele acontece? Então, essas vítimas, esse custo, não é pessoal só para a vida de quem viveu e perdeu parentes e teve a família completamente desmontada, é um custo social, é um custo político, é um custo para o Brasil de 21 anos de violência que permanece. O que Bolsonaro está fazendo no governo? O que ele está fazendo? O que ele está colocando o Estado autoritário da TFP de novo, para todo mundo ver. A Damares diz: mulheres usam rosa, homens usam azul. Ou seja, ela está colocando a mulher dentro de casa de novo e sacralizando, espiritualizando o corpo da mulher. A mulher passou a ser um corpo. Fora outros problemas, né? Racismo. É completamente aberto. Eles não escondem que são racistas, que são... E quer dar armas. A gente está vendo, por exemplo, a quantidade de mulheres sofrendo feminicídio, sendo mortas, né, as taxas de feminicídio, agressão doméstica, violência doméstica aumentando. A CID, né, o Comitê Interamericano de Direitos Humanos, fez uma última pesquisa referente antes da pandemia, e a agressão doméstica de mulheres era cerca de 7%. 7% antes da pandemia corresponde a 5,3 milhões de mulheres agredidas. Quando você coloca isso em número, é uma coisa, não é só número como na pandemia, né, que está morrendo 5 mil pessoas por dia, são pessoas, né? Como os desaparecidos, os mortos desaparecidos não são números, são pessoas. São pessoas que estavam pensando num outro projeto de Brasil. E a gente está vivendo o projeto, a história não se repete. Mas os braços do regime militar estão aí para todo mundo ver.